Eu estou fazendo uma demonstração de como seria a gravação de voz utilizando o microfone dinâmico e a mesa de som Q12. Como eu já falei várias vezes, o microfone dinâmico e a Q12 não tem volume. Para ter áudio que você possa escutar aqui no OBS, eu faço um processo de vários filtros, com várias amplificações, tipo quase que 40 dBs. E você pode ver isso pelo nível do sinal que está sendo mostrado lá no topo à direita, do nível do sinal que chega no Audacity, que está nessa faixa aí de praticamente como se fosse ruído, né? Agora eu vou fazer uma gravação e você vai ver que não vai funcionar, porque com esse nível você praticamente não vai escutar. Aí você teria que aplicar vários efeitos de amplificação, normalizar e etc., né? Então, o que eu percebi trabalhando com o Audacity? Eu percebi que você pode colocar o que eles chamam de efeitos em tempo real. Então, deixa eu dar o zoom aqui, que eu não enxergo. Aí é o nível que ele vai, menos 48, sem nível de ruído. Que seria aqui em efeitos. E a gente colocaria, seria adicionar efeitos em tempo real. Mas para isso eu vou precisar de uma faixa, né? Então deixa eu pegar aqui faixa, adicionar nova. Vamos fazer a faixa estéreo, porque ele viu o microfone lá como estéreo. É o que mostra aqui, né? 2 canais, esquerda e direita. Aí agora eu venho em efeitos, adicionar efeitos em tempo real. Aí ele cria essa janela aqui à esquerda. O primeiro efeito que eu tenho que colocar é a supressão de ruído, porque esse microfone tem um chiado pequeno, mas se você aumentar muito o volume, quer dizer, o volume não é o da minha voz, né? Esse chiado também vai aumentar. Então, eu vou adicionar aqui um efeito, que vai ser um VST3 e do grupo Era. Noise Remover Pro. Aqui eu já cheguei à conclusão que aqui um padrão dele, que é um Sample de Noise, aqui passei. Sample de Noise. Ele coloca essas faixas aqui de filtragem numa condição bastante razoável. Ele não está lá em 0 dB, mas também não está aqui em 0 dB, mas também não está cá embaixo. E colocando isso aqui, ele já consegue dar uma boa filtragem. Eu tinha colocado um outro VST, na minha experiência anterior a esse vídeo, que era um equalizador Marvel só para dar ganho. Mas a gente tem aqui ganho, né?
nesse cidadão. Então eu não sei se isso aqui vai ser o suficiente. Lá eu dei um ganho de 12. Eu vou colocar aqui também como 12. Vamos verificar. Ele já está aqui, olha o 6, né? Noise Remover Pro. Poderia adicionar um outro, que seria um TDR Nova, esse Marvel, mas só para efeito de teste, né? Eu vou mandar então fazer agora uma gravação. Estamos fazendo aqui uma gravação com o microfone dinâmico e a T1Q12, que não tem nenhuma amplificação nos seus canais. Daí fica um som muito baixo, fica difícil de você utilizar sem vários filtros e amplificação. Bom, vamos encerrar esse teste. Como vocês veem, não tem aqui o que enxergar, né? É praticamente uma linha reta. Eu vou verificar aqui no OBS se o desktop está ativado. Ele não estava ativado, então eu vou ativar. Ativei. Aí vamos voltar lá para o Audacity. Eu vou agora selecionar esse cidadão e venho aqui em Efeitos, Volume e Compressão. Até normalizar e normalizar a altura. Para efeito de teste eu vou utilizar esse aqui, que foi o que eu usei antes. E eu tinha colocado aqui, inclusive, como menos 3 dB. Aplicar. Eis aqui o sinal. A gente não tinha nenhum sinal lá, né? Era uma linha reta. E agora a gente tem aqui todo o áudio, né? Vamos colocar para escutar, para ver o que ele fez. Está lá no começo, tá, né? E vamos aproveitar, vamos analisar aqui no output. Vamos pedir para monitorar, ele já monitora, né? Vamos verificar aqui. Eu tive que cortar o vídeo original porque eu cometi uma pequena falha, que foi deixar o meu microfone ativo. Aí quando eu coloquei para reproduzir o áudio pelo Audacity, eu tive duplicidade de áudio, né? Porque pegou pelo desktop e pegou pelo meu microfone. Então a única coisa que eu tenho que falar aqui, já que eu inclusive já limpei aqui do lado esquerdo a tal da filtragem dos efeitos, né? É que quando aqui tem que selecionar, eu fiz o efeito de volume, né, e compressão lá em normalizar, eu tinha colocado ele, não foi aqui, cara, cliquei no lugar errado. Problema de visão, efeitos, esse aqui, normalizar. Eu tinha colocado aqui menos 3 dB, só que ficou alto demais, estourando lá no 0 dB direto, distorcendo até por isso. Então eu tive que reduzir isso para menos 9 para ficar num áudio agradável. Provavelmente aquele ganho que eu dei lá no filtro Noise Remover Pro
que eu botei um ganho de 12, eu poderia ter colocado um ganho de 6. Aí eu poderia normalizar aqui de uma forma menor, né? Em vez de -9, -3, por exemplo. Então eu vou colocar para reproduzir, para vocês escutarem o áudio, né? Mas eu tenho que fechar o meu microfone, não posso errar isso de novo. Estamos fazendo aqui uma gravação com o microfone dinâmico e a T1Q12, que não tem nenhuma amplificação nos seus canais. Daí fica um som muito baixo, fica difícil de você utilizar sem vários filtros e amplificação. Bom, vamos encerrar esse teste. Como vocês viram, o áudio ficou realmente agradável, ficou bom. Não houve muita diferença, inclusive, com o áudio aqui do OBS. Deu para perceber isso, né? E realmente ele ficou numa faixa muito boa, porque ficou aqui toda a faixa de áudio média ficou na faixa de -6 até -3, nessa região, né, amarela para vermelha, de vez em quando ia lá para 0, mas não era nada significativo. Então, com isso, a gente mostra que é possível utilizar o microfone dinâmico, que tem um ganho, um volume baixíssimo, numa mesa de som como a T1Q12, que por ser uma mesa muito simples, sem recursos, os canais que ela tem para microfone e instrumento praticamente não tem ganho. Se tiver, é ganho de 1 para 1, entendeu? E com isso você não consegue ter um áudio com volume razoável, você tem que usar esses recursos desses filtros. Outra coisa importante aqui é que quando eu fui salvar esse projeto, eu não salvei na nuvem, porque a nuvem depende de internet. E na região que eu moro, a energia elétrica aqui é atendida pela Enel, e aqui é um pisca-pisca muito forte, constante. Volta e meia você fica sem energia elétrica, e sem energia elétrica você fica sem internet. Não só pelos seus equipamentos domésticos, mas porque as torres de telefonia celular também caem. Você fica sem telefonia celular e sem internet, sem ventilador, sem luz, sem nada. A Enel é um problema grave, é um problema muito grave. Mas, de qualquer forma, salvando no computador é mais seguro. Bom, o vídeo é só isso, para mostrar que é possível, de fato, você ter uma qualidade de gravação de voz com o microfone dinâmico e com a T1Q12 nesse aplicativo Audacity. O vídeo é só isso.